Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Pessoal, vocês ouviram aí? Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Ó, tenha isso sempre em mente. O nosso compromisso é com a verdade. E o que a gente falar aqui, você pode ter certeza que aconteceu. Não duvide. E, assim, a nossa opinião, você pode discordar dela, mas do fato, não duvide, porque a gente está fechado com a verdade. Bom, olha, gente, agora nós vamos falar de um assunto queixo duro. Se preparem, porque nós vamos tratar da reforma do IR, que foi aprovada anteontem, lá na Câmara dos Deputados. Ontem foram votados os destaques, um deles que altera aí a alíquota, né, de desconto dos dividendos, passou aí de 20%, como foi aprovado, para 15%, mas esse projeto, eu estou duvidando que esse projeto vai rolar, porque eu acho que o Senado segura, porque todo mundo falou que ele é muito ruim. E para isso nós temos um entrevistado, vamos lá. O nosso entrevistado é o Paulo Henrique Rodrigues, que vai explicar para a gente, vai tentar explicar como é que pode um projeto ser criticado por tanta gente. Eu só vi, na verdade, advogado e médico falando bem, mas fora isso, nobody. E tem motivo. Desculpa, Zezé. Bom dia, Paulo. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. É um prazer estar com você, estar aqui com os ouvintes de Campinas e de região. O projeto é complicado mesmo. Vamos olhar rapidamente para a ideia do projeto e depois a gente entende por que tem tantas críticas e por que os advogados e os médicos estão comemorando. Se os advogados estão comemorando, geralmente não é coisa boa para a sociedade, tem que tomar cuidado. Mas o projeto basicamente é o seguinte, quer dizer, o governo prometeu fazer uma reforma do imposto de renda, né? O Brasil tem problemas na tributação do imposto de renda, basicamente pelo seguinte: é comum que pessoas que têm renda menor paguem mais imposto de renda do que pessoas que têm renda maior. O problema basicamente é esse, né? Então, você pega lá numa empresa, a pessoa é uma recepcionista e ganha R$3.000, né? Num lugar que pague bem, né? Ou R$4.000 fazendo uma atividade de escritório e tal. Ela vai pagar 27% sobre o imposto de renda dela. O dono da empresa, quando retira os seus dividendos, dividendo é sinônimo de lucro. Quando tira lucro, ele é isento do imposto de renda, né? Então, você cria uma situação que pessoas de renda menor, R$2.000, R$3.000, R$4.000, pagam às vezes mais do que pessoas de renda maior, né? É verdade que o dono tem um imposto de renda sobre a pessoa jurídica também, seria mais complexo olhar isso com cuidado, mas a regra é essa. Então, o que disse o governo? Disse, olha, eu vou melhorar a situação para as pessoas de renda inferior e vou cobrar um pouco desses sujeitos que estão lá na ponta da cadeia, que recebem mais. Então, o conceito do projeto é esse. O que fez o governo? Aprovou na lei um aumento da faixa de isenção. Então, eram isentos do imposto de renda quem ganhava até R$1.900. A proposta levou isso para R$2.500. Estou arredondando os números aqui, tá? Tem muita gente nessa faixa, tá? Zezé e Rose, nós estamos falando aqui de 5 milhões de brasileiros, né? E voltou a tributação sobre os dividendos, né? Agora, para permitir a volta da tributação sobre dividendos, o governo diminuiu o imposto de renda das empresas. Então, nesse meu exemplo, o dono lá da fábrica, no meu exemplo hipotético, ele paga quando ele retira o lucro, mas a tributação da empresa diminuiu, né? Então, esse é um pouco a cara do projeto, o conceito do projeto. Ele tem sido muito criticado por basicamente dois problemas. Quer dizer, ele criou situações absolutamente injustas. Então, para vocês terem ideia, ficaram isentos desse pagamento de dividendos as empresas que ficaram isentas as empresas que têm um faturamento até 4 milhões, 4 milhões e meio. Então, veja, um médico ou um advogado, como você estava dizendo, Zezé, que ganhe lá R$400.000 por mês, ele não vai ter a tributação nova sobre os lucros, que é a tributação dos dividendos, e teve uma diminuição do imposto de renda da pessoa jurídica, que desse jeito ganhou muito. Então, enquanto a parte de baixo lá da sociedade ganhou um aumentinho de 1.900 para 2.500 a faixa de isenção, esse sujeito teve diminuição do imposto de renda e ainda não vai ter que pagar os dividendos.
Então, um pouco do problema da proposta é essa, quer dizer, a proposta parece que, a gente chama isso tecnicamente de ficou regressivo, ou seja, ela desequilibrou a renda, fazendo com que pessoas que tivessem uma renda menor pagassem de novo mais do que pessoas que tivessem uma renda maior. Paulo, essa injustiça tributária, né, a impressão que eu tenho que com esse projeto ela ficou maior ainda do que já era. E ganhou quem gritou mais, quem tinha lobby, quem tinha um corporativismo ali para poder fazer o lobby. O sujeito brasileiro que vai ser impactado com essa tributação sequer está sabendo que esse projeto estava na Câmara, sabia que estava tendo um projeto, mas sequer sabia o que estava sendo votado. Esse projeto foi muito assodado, ele não teve discussão, não teve debate. E por que a Câmara teve que votar tão rápido? Claro que a gente sabe, né? Mas só quero que você responda. Mas eu quero acrescentar, Rose. Eu quero acrescentar a isso. Acrescenta. Embora todo mundo diga que esse assunto, reforma tributária, está aí na pauta há décadas e não se consegue convergir para votar. O que aconteceu? O que acontece? Bom, vamos lá. Esse é um assunto muito complexo, vou dividir um pouco as perguntas. Então, primeiro deixa eu responder para você, Rose. Você tem toda a razão. O projeto foi feito ao apagar das luzes. Então, a reforma do imposto de renda já tinha sido submetida em 3 diferentes projetos pelo governo, até essa semana passada, né? Então, mesmo o governo não tinha estabilizado uma proposta. O próprio ministro Paulo Guedes chegou a dizer, não, isso aqui é para a gente discutir, vamos entender o que as pessoas acham, como se fosse uma espécie de ensaio, alguma coisa assim. Na pauta da Câmara, do começo da semana, o projeto não apareceu para ser votado e ele foi posto, né, Zezé, para votação no mesmo dia em que foi votado. Então, até os parlamentares foram pegos de surpresa, né? Um pouco naquele rolo compressor do presidente da Câmara, que está muito alinhado ao governo e tem tentado aprovar medidas de interesse do governo. Então, esse é o primeiro problema. Então, a sociedade não teve tempo de amadurecer. Quem teve tempo de se estruturar, como você estava dizendo, são os grupos organizados. Então, por exemplo, a primeira proposta do Ministério da Fazenda previa tributação sobre fundos imobiliários. Fundos de investimentos são organizados, isso saiu, por exemplo, né? Então, essa é a primeira figura, um projeto que foi votado em cima da hora, que traz alguns ganhos. Então, a correção da isenção do imposto de renda é uma coisa importante, né? Os trabalhadores estavam... Como a inflação vai comendo a renda dos trabalhadores e a lei não atualiza a isenção, então pense o seguinte, é isento de imposto de renda quem ganha até R$1.000. Poxa, se a inflação é de 5% naquele ano, tem que atualizar para R$1.000 mais 5%. Mas isso nunca acontece. Então, a renda dos trabalhadores vai ser comida pelo imposto de renda. Agora, de fato, essas distorções foram construídas. Então, a primeira coisa eu acho que é essa, o Rose, te respondendo, né? O projeto foi julgado no apagar das luzes, pouca gente preparada, e uma coisa incrível aconteceu, que de quarta para quinta, se mudou a alíquota dos dividendos de 20% para 15%. Isso tem uma série de repercussões que a gente pode discutir já já. Zezé, a segunda questão que você mencionou assim, poxa, Paulo, mas no apagar das luzes, mas por outro lado a gente fala de reforma tributária há 20 anos, né? Por que isso não sai? Reforma tributária é um tema complexo, porque ela envolve vários grupos de interesse, né? Então, por exemplo, os grandes problemas de reforma tributária estão nos tributos que a gente chama de indiretos, que são aqueles tributos que incidem sobre os produtos que os consumidores compram, né? Então, no arroz, no feijão, no iogurte, no carro, né? Esses tributos eles se escondem, o cidadão não enxerga quanto ele paga no tributo. E é aqui que está o grande peso fiscal do Brasil, onde o Brasil mais tributa, né? Esses projetos que impactariam muito, fariam com que os preços dos alimentos e da cesta básica diminuíssem, dos produtos que as pessoas consomem diminuíssem, eles não andam, né? Eles não conseguem avançar no Congresso porque você tem que enfrentar lobbies, grupos organizados, que tem uma série de benefícios. Aprova-se o projeto do imposto de renda que tem um impacto, bom para uma determinada parcela da população, mas que gera vários problemas, como a gente estava mencionando. Bom, agora... Vai, Zezé. Assim, eu queria, então, que você falasse sobre essa questão, por exemplo, da tributação de dividendos. Isso daí foi uma coisa que foi muito discutida.
E aí muita gente eu ouvi falando, é um absurdo voltar a isso, em 95 a gente acabou com isso não deveria voltar nunca mais. Aí a esquerda votou favoravelmente a esse projeto monstro por causa dessa história da tributação dos dividendos, mas, enfim, é bom, não é bom? E o que representa essa queda de 5 pontos aí na alíquota dos dividendos? Olha só, qualquer coisa pode ser boa ou ruim, a depender de como ela é organizada. E eu acho que um pouco o problema desse projeto é esse, quer dizer, a ideia de tributar dividendos não é ruim, né? Ela é uma ideia que eu vou analisar já para a gente, mas ela tem ganhos, né? Por que ela tem ganhos? Porque é isso que a gente estava comentando há pouco, no começo da nossa conversa. O Brasil tem um sistema tributário profundamente injusto. Os mais pobres pagam mais que os mais ricos, né? Isso acontece muito no imposto de renda, mas acontece mais nesses que eu chamei de tributos indiretos, que são os tributos que incidem sobre os alimentos. Por um motivo óbvio, né? Não só alimentos, desculpem, sobre os produtos. As pessoas de renda menor, elas colocam o maior percentual do seu dinheiro em produtos do que as pessoas de renda maior, né? Mas voltando ao imposto de renda, a tributação dos dividendos ter voltado por si só não me parece um grande problema em si. Lembrando que o Brasil já tributou lucros e dividendos e havia uma isenção desde o ano de 95. Mas ela tem que ser organizada de um jeito que seja justo para toda a cadeia. Eu acho que esse é o primeiro argumento. Então, como é que a gente vai permitir que uma empresa que, por exemplo, como eu disse, fature 4 milhões por ano, 4,5 milhões por ano, não pague os dividendos e o sujeito que tem lá a renda de 3, 4, 5 mil reais continue pagando o imposto de renda de 27,5%? Acho que esse é o primeiro problema. O segundo problema, que é muito grave, Zezé, e que é uma coisa que eu confesso que eu até fiquei impressionado com a aprovação, porque, primeiro, uma coisa que você chamou a atenção, todo mundo foi a favor, né? O parlamento teve mais de 90% dos seus membros votando a favor da proposta. Não me lembro a última proposta em que isso aconteceu no Brasil. Mas além disso, a minha impressão é que mesmo o governo foi muito descoordenado para a negociação, porque vejam só, de quarta para quinta se reduziu a alíquota de 20% para 15%. Um pouco como se fosse uma negociação de padaria, assim, sabe? Ah, não, vai 20, vai 15 e tal. O problema é que isso traz efeitos gigantescos no orçamento do ano que vem. Então, eu não sei se vocês estavam acompanhando, o governo estava dizendo que não tinha condição de fazer o orçamento do ano que vem, porque a margem de dinheiro que o governo tem hoje é muito pequena, por conta de pandemia, da crise de mais de 10 anos que a gente está vivendo, e esse dinheiro inteiro para pagar precatório. Então o governo estava dizendo, olha, eu não tenho condição de tocar o orçamento ano que vem, porque os precatórios estão consumindo quase 90% do meu orçamento. Hoje tem cálculos de economistas, do Sérgio Gobetti, um cálculo que saiu no Estadão, dizendo que essa redução de 20 para 15 leva o projeto para um custo para o governo federal de mais de 53 bilhões de reais. Quer dizer, a proposta aprovada do jeito que ela foi geraria uma perda de 53 bilhões de arrecadação ano que vem para o governo federal, e é importante lembrar, o imposto de renda é um tributo dividido com estados e municípios. Então, os estados e municípios perderiam 9 bilhões cada um para o orçamento do ano que vem. Então, imaginem, a gente saindo de uma pandemia, com demandas bastante importantes em matéria de educação, pessoal sem aula não sei quantos meses e tal, como é que a gente vai reduzir o orçamento dos estados e dos municípios no ano que vem? Como é que o governo vai fechar as contas, sendo que dizia semana passada que não tinha condição de fechar, e agora com 53 bilhões a menos? Quer dizer, isso gerou... Ontem as bolsas de valores despencaram, a especulação sobre a incapacidade do Brasil de pagar contas aumentou. Quer dizer, de novo, o que chama a atenção, e aí respondendo objetivamente, o Paulo, tributar dividendos é bom ou ruim? Se bem organizado, num sistema justo, que não prejudique a capacidade de investimento social e de ação do governo, pode ser uma boa saída. Do jeito que foi feito, parece uma grande confusão. Então, na sua opinião, a melhor coisa seria o que a gente está imaginando, eu estou antevendo que o Senado vai gavetar esse negócio, não vai votar, mas também vai criar um problema político ali entre os dois presidentes das duas casas, né? Ontem o senador, acho que foi o Alessandro Zezé, foi o da Rede, que disse que eles não são servos ou subalternos do Lira. Eu acho que foi o Cantarato, né? Foi
Acho que sim. Assim, porque o problema é o seguinte, nós temos a questão da tabela que precisa ser atualizada, isso poderia ser resolvido com outro projeto, só sobre atualização da tabela, eu acho que resolveria, mas será que teria vontade política da Câmara de fazer isso? Porque a Câmara vai ficar doida, né, já que teve todos esses 90%. A Câmara, eu acho que vai ficar enfurecida. Vai ficar enfurecida e ela não vai querer desmembrar essa história. Então, nós vamos continuar com a tabela não sendo atualizada e com esse projeto engavetado. Qual que seria o melhor dos mundos? Recomeçar tudo de novo, na sua opinião? Rose, primeiro vamos olhar um pouquinho isso que você está dizendo, né? Que a gente vive no Brasil hoje uma situação de absoluta desarticulação dos governantes brasileiros, né? Para botar de forma mais genérica, né? Então, o que a gente vê na Câmara, em primeiro lugar, não se reproduz no Senado. O que a gente vê na Câmara? Um presidente da Câmara alinhado ao governo, né? Que virou uma pessoa, quase um ministro do governo. Quer dizer, eu abri o programa hoje, Paulo, dizendo que eu estou com medo do Lira, porque você pode acordar no dia seguinte e descobrir que ele conseguiu aprovar um projeto que só prejudica a sociedade brasileira. Eu nunca vi um presidente, Zezé, a gente já viu, mas ele está sendo muito bem sucedido, porque ele está colocando até oposição para poder votar esses projetos. Então, assim, está dando medo do Lira. E tudo isso tem uma explicação, Rose, que é a seguinte, né? A gente tem que pensar qual que é o farol do parlamento. O farol do parlamento é o seguinte: em alguns meses estarão todos disputando a reeleição, né? E aí o Lira é um presidente da Câmara que ganhou um cheque em branco do governo. Não tem histórico de um presidente, eu pelo menos não me lembro, de um presidente da Câmara que tenha tido o poder orçamentário que o Lira tem. Ele virou um ministro mesmo, né? Então, Desculpa, Zezé, não te ouvi. 17 bi? É isso, né? E a gente vai descobrindo essas coisas, também que aparece contrato secreto, orçamento secreto, quer dizer... Então, o Lira tem muito poder. Os parlamentares, está todo mundo preocupado com o efeito do Covid, né? Ano que vem vai ser um ano muito duro para a eleição, a população está muito penalizada, sofreu muito a crise. Porque não é a crise do Covid, né? É a crise do Covid, depois de 10 anos de estagnação, 14 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados. Quer dizer, a situação do Brasil é uma situação muito, muito grave. Então, o Lira se aproximou do governo, distribui emendas e dinheiro para os deputados estão apostando que esses dinheiros e emendas vão viabilizar as eleições. Sem considerar que, claro, a atualização da tabela do imposto de renda é uma coisa justa e necessária e vai gerar alguma espécie de dividendo político. O problema é que no Senado a história é totalmente diferente. Então você tem um Senado cada vez mais rompido com o Planalto. O presidente do Senado não tem poupado esforços no sentido de enfrentar o presidente Bolsonaro, não de uma forma muito violenta, mas ele não tem tentado se aproximar do presidente. Ele acabou de indeferir de bate-pronto o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que o Planalto tinha enviado. E o clima do Senado é um pouco o clima da CPI. Né? Nós temos que lembrar que a CPI da Covid está se realizando no Senado e não na Câmara. Né? Então, o clima do Senado não é um clima agradável ao governo. E fora isso, os senadores também têm dito uma coisa que é interessante, de que eles não gostariam de julgar uma proposta tributária pontual. Se não adianta chegar e aprovar uma coisinha aqui, a gente tem que fazer uma reorganização do sistema tributário. Eu acho que eles têm uma certa razão nisso, é um pouco o problema do dividendos que a gente estava discutindo. Então, a tendência é que isso não ande lá. O que eu acho, Rose e Zezé, é que, sinceramente, o mais provável é que a gente fique travado nesse debate. E que a gente perca mais aí 18 meses até esse governo acabar, se reeleger, o presidente renova a sua legitimidade, se não se reeleger tem que esperar o próximo. Mas a tendência, eu acho, é que esse projeto não ande. Perde a população que fica penalizada com uma... Vocês sabem que estudos mostram que essa alíquota de isenção do imposto de renda já penalizou os trabalhadores em mais de 120% nos últimos 20 anos, né? Porque ela não é atualizada. Ai, meu Deus. Bom, Paulo, olha, tô aqui, juro, torcendo para que o Senado segure mesmo e que se dane. Se tiver que quebrar o pau, que quebre, mas que o Senado, de novo, segure, porque não dá. E te agradecer muito pela participação aqui, foi ótimo, eu acho que foi muito claro.
para a gente e acredito que para os ouvintes também. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço, Zezé, Rose, foi um prazer estar com vocês. Bom dia aí para vocês todos.